Olá pessoal, boa tarde, fechando aí o Ibovespa nessa sexta-feira, 4 de março, mais uma alta, abriu na máxima e devolveu um pouquinho, aqui a gente está vendo o gráfico do índice futuro, que fica melhor representado, agora vamos dar uma olhada no gráfico do Ibovespa à vista. Ele subiu bastante, foi a 50 mil pontos, devolveu um pouquinho, mas ainda assim fechando numa alta bem expressiva, 4%, engrenando o quinto candle de muita força. O volume volta a ser crescente, então alta com volume mantém o viés positivo para a Bolsa para a próxima sessão. Esse viés vai ser desfeito, claro, se começar a negativar e perder a mínima de hoje, na casa de 47.200, teria um primeiro sinal de realização. O IFR, que vinha muito forte, está sobrecomprado, se fechar apontando para baixo, vai favorecer uma realização. Normalmente o pullback vem nas médias, né? A gente tem suporte aqui importante na região do 43.600, gerando um espaço ainda para uma forte realização, mesmo sem alterar a tendência de alta no curto prazo. Vamos ver como é que vai ficar o mercado para segunda-feira, se vai continuar formando topos e fundos ascendentes ou vai realmente encerrar esse movimento, perdendo uma mínima anterior, voltando aí a um padrão de baixo. Mas por enquanto, viés positivo ainda para a Bolsa. Destaques aí para Petro e Vale, mais uma vez. A Petro subiu quase 10% na sessão, abriu bem esticada, já quase testando R$ 8,00, devolveu bastante, mas ainda assim não fechou o gap de alta em relação à véspera, que também foi um dia de gap. Né? Normalmente esses gaps sucessivos são chamados de gap de fuga. Né? Quando acontece algum evento muito significativo, a ação vai subindo muito forte, deixando vários hiatos para trás. Então, por enquanto, nenhum sinal de realização. A perda da mínima de hoje, que foi 6,90, seria um indicativo para uma correção da Petro, que tende a levar, além de fechamento dos gaps, o teste da média de 21. Hoje essa média está lá embaixo, está em 5,30. Então, muita volatilidade deve acontecer na Petrobras para as próximas sessões. Falando da Vale, a Vale também subiu bem hoje, fechou com 6,93 de alta, na mesma formação de vários gaps para cima também, os gaps ainda de fuga. No momento que fechar um desses gaps, né, trabalhar abaixo do fechamento anterior, aí sim teria algum sinal de realização ou de reversão, fim de tendência. A Vale chegou muito perto da sua média de 200 dias também, mas ainda assim não tem o sinal de fim de tendência de alta. Não dá para já pode vender que subiu, não. Está subindo e está subindo com volume crescente, que vai sustentando ainda a tendência de alta. O IFR está esticado, mas ainda não apontou para baixo, só dá indicativo de fim de movimento se ele apontar para baixo também. Então temos que esperar os próximos candles. É como a gente vinha fazendo até na avaliação de CSN com uma possível venda. Quando perder a mínima anterior, a gente faz um gatilho de venda, está subindo muito, está sobrecomprado, mas o ativo, de fato, só faz subir. Então não tem por que estar vendendo enquanto não mostrar sinais claros de realização. Em relação à carteira do IBX100, a maior alta hoje ficou por conta da CSN, né, que a gente está aí de olho para uma possível inversão, CSN A3. Olha o que ela vem fazendo. Buscou a média de 200 dias, rompeu, congestionou 5 pregões, o que é clássico de uma bandeira de alta, rompeu a resistência da bandeira e armou expansão de Fibonacci. Tá? Hoje abriu com um novo gap de alta, nenhum sinal de reversão no ativo. Por mais que tenha subido, a gente pegar aqui da mínima para a máxima de hoje, a alta foi bem forte da CSN. A gente tem aqui uma variação de 150% aproximadamente. Uma correção técnica de metade do movimento levaria a uma correção de 75% do papel só na base matemática. Mas para entrar com alguma operação de venda, a gente precisa de um candle de confirmação, uma perda de mínimo anterior, uma falha de volume, o FR apontando para baixo, coisas que a gente não tem. Então, por enquanto, deixa subir. CSN hoje subiu 16,3 e, por enquanto, nenhum sinal de realização. A segunda melhor ficou com Gerdau, GGBR4, subindo 16,08, formando um pivô de alta, rompeu a resistência em 4,50 e pela estrutura de Fibonacci a gente tem a expectativa agora do teste. O primeiro ponto foi testado, 4,90 e o segundo seria a casa de 5,30. Tem espaço para continuar subindo, o volume vem crescendo, o IFR continua esticado, mas não aponta para baixo, enquanto não apontar para baixo, não fechar um dia indicando que exagerou, deixa subir. A outra que subiu bem, a terceira melhor, foi Goal 4 também, do grupo da Gerdau.
teve uma alta forte também, 15,2, rompendo resistência, que tinha aqui na casa de 1,54, já vinha começando a ganhar fôlego aqui para uma alta. Pela ferramenta de Fibonacci, deveria buscar 1,72, onde buscou hoje bem próximo, e o próximo ponto é na casa de 1,90. Quando tiver o sinal de reversão, de realização, a gente pode até pensar em recuar um pouquinho, buscar uma compra mais barata, ou mesmo fazer uma agressão de venda. Mas, por enquanto, nenhum sinal de baixa para esses ativos. Agora, alguns papéis hoje caíram forte. A Gol 4 foi destaque de alta aí a semana inteira, né? Hoje chegou a abrir com gap de alta, subiu e depois voltou num candle vermelho muito forte. Esse candle isoladamente ele é conhecido como dia-chave de reversão. Você vem com altas muito fortes, abre com gap de alta, sobe mais e volta fechando no campo negativo, deixando uma sombra superior. Tá? Essa figura aqui normalmente é uma figura de realização. A mínima de hoje passa a ser o primeiro suporte 3,05. Se perdido, vai projetar um fechamento de gap mais embaixo na casa de 2,30, 2,40. O IFR apontou para baixo, o volume de hoje já não foi tão grande quanto o da véspera, sugerindo que esse movimento realmente de alta tenha se esgotado. Então ela caiu 16,8 hoje, e tem chances de cair mais já na próxima sessão. Outra que caiu forte foi a JBS, 13,4 de queda. A JBS, além de engolfar para baixo todo o que era anterior, engolfou a semana inteira. Foram 4 dias de alta perdidos nessa queda hoje. Chegou a trabalhar abaixo da mínima da semana, que era o 10,64, fechou um pouquinho acima. A nova perda desse 10,64 vai favorecer o teste de suporte em 9,60 ou o fundo em 8,16. O IFR chegou a ficar sobrecomprado, aponta para cima. E uma coisa curiosa, ela vinha subindo com o volume crescendo e hoje caiu muito com o volume maior ainda. Ou seja, toda aquela expectativa de alta realmente se reverteu de uma vez só. O ativo vem agora trabalhando em viés de baixa, sim, a JBS. Outra que caiu forte, mais uma vez, a Embraer. Depois de estar realizando 3 dias, ontem teve uma sessão muito ruim, hoje abriu com gap de baixa, volume altíssimo, com índice de força relativa sobrevendido, só vai indicar alguma recuperação se o IFR ficar acima da linha verde, e apontando para cima. Deixou a primeira resistência em 24,27 e se fechar acima do 24,70 começa a desfazer essa figura de baixa. Essa é a Embraer. O dólar hoje teve um dia também bem animado, o dólar futuro, dólar J16, vinha em tendência de queda, caiu pelo 4º dia seguido, porém, depois de uma abertura com gap muito forte, baixa, recuperou muito o dólar. A mínima de ontem foi 3.806, a máxima de hoje 3.804. Visualmente fechou o gap. O que a gente pode imaginar para o dólar? Se ele trabalhar segunda-feira ou terça acima do 3.804, ele começa a sinalizar uma recuperação de curto prazo que tende a testar o antigo fundo em 3.903 ou um topo recente em 4.057. Por outro lado, se não passar desse 3.804, a expectativa é a manutenção dos topos e fundos descendentes. O IFR continua descendente, baixo, não saiu da sobrevenda, ou seja, mantém o viés negativo para o dólar. Mesmo com essa recuperação toda de hoje, o fechamento ainda foi negativo e mantém a tendência de queda. Então estamos encerrando agora nossa transmissão. Um bom final de semana para todos aí, obrigado e até segunda.